sua glória. Eu tenho desejo de subir no céu. De louvar com os anjos. Tenho desejo de subir no céu. De louvar com os anjos. Opera da sua forma. Derrama sua glória. Sua forma. Derrama sua glória. Eu tenho desejo de subir no céu. De louvar com os anjos. Eu tenho desejo de subir no céu. De louvar com os anjos. Fongole na galula, la kisanga kemo, Emmanuel mobali kitoko Tolelelo na nzembo. Yahweh, tosopi mitema Santa Lola. Tolelelo na nzembo. Yahweh, tosopi mitema Tolelelo na nzembo. Yahweh, tosopi mitema Tolelelo na nzembo. Yahweh, tosopi mitema Amen, 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 aleluia, amen. Louvado seja o Senhor. Amen, 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 aleluia, amen. Louvado seja o Senhor. Amen, 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 aleluia, amen. Louvado seja o Senhor. Amen, 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 aleluia, amen. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és bom para nós. Adora o teu Deus. Para nossas vidas, Senhor. Hoje é domingo. Para a glória para a nossa família. Estamos na presença do Senhor. Papai que está na linha, a profeta. Estamos no nosso culto de adoração. Independentemente Partilha o vídeo para abençoar também o povo de Deus. nossas vidas, as coisas grandes, Senhor. O Senhor tem colocado o Senhor em nossas vidas, Senhor. As grandes coisas, Senhor, em nossas vidas. Aleluia. Sambe malamu, sambe malamu, sambe malamu, 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 sambe, Zambe malamu, sambe, zambe malamu, sambe, zambe malamu, malamu, sambe malamu, malamu mingi, zambe malamu, sambe malamu, zambe malamu, sambe malamu, zambe malamu, malamu, malamu. Natali bomoina
Seigneur. Jésus, tu es bon. T'adorer. Jésus, tu es bon. Tu es bon, tu es Oh, bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. La mia vida. Jésus, tu es Oh, bon. laisse-moi, Seigneur. Jésus, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Regardons la nature. Laisse-moi t'adorer. Et tu es bon, tu es bon. Nous avons dormi, nous accordons mouche. Et per la sua grâce, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Jésus. Jésus, tu es bon. Jésus. Jésus, tu es bon. Alléluia. Jésus, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Jésus est. Jésus, tu es bon. Jésus est. Jésus, tu es bon. Alléluia. Jésus, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Jesus, tu és bom. Jesus, tu és bom. Jesus, tu és bom. Tu és bom, tu és bom. Jesus, tu és bom. Jesus, tu és bom. Jesus, tu és bom. Tu és bom, tu és bom, tu és bom. Jesus, tu és bom. Jesus, tu és bom. Tu és bom. Jesus, tu és bom. Tu és bom, tu és bom pra mim. Jesus, tu és bom. Na minha vida. Jesus, tu és bom. Na minha família. Jesus, tu és bom. Tu és bom. Tu és Jesus, tu és bom. Jesus, tu és bom. tu és bom. Jesus. Jesus, tu és bom. Jesus. Jesus, tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Quando vejo a existência do mundo, só me resta te adorar e dizer-te, Jesus, tu és bom. Quando vejo a existência do mundo, só me resta te elevar e dizer que Jesus, tu és bom. Jesus, Jesus. Jesus, tu és bom. Jesus. Jesus, tu és bom. Jesus. Jesus, tu és bom. Tu és bom. Tu és bom pra mim. Jesus, tu és bom. Tu és bom. Jesus, tu és bom. Tu és bom. Jesus, tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Amém, 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 amém. Amen. Deus vos abençoa Que Dieu vous bénisse. mais uma vez pela esta oportunidade Une fois de plus pour cette que Ele opportunité nos concedeu. qu'il nous a donnée. Está mais uma vez na vossa presença. Nous sommes encore une fois de plus dans votre présence. Você que está na linha, Toi qui es en ligne, faça essa gentileza fais cette gentillesse e partilhar o vídeo. de partager le vidéo. Partilha o link Partage le link para permitir também os outros a acompanhar o culto desta manhã. pour permettre aussi aux autres d'accompagner ce Vamos matin. agradecer a Deus Nous allons rendre grâce à pela Dieu esta oportunidade pour cette opportunité que Ele nos deu nesta manhã. qu'il nous a donnée ce matin. Oremos em nome de Jesus Cristo. Senhor, Pai da glória, Pai Deus santo. poderoso, Vemos aqui te agradecer, Pai, pelo privilégio, en ton nom et en ta présence, Seigneur, Pai amado. pour exalter Estar mais ton uma nom vez dans nos diante vies, da tua exalter ton nom presença dans para nos te familles, pour louvar. exalter ton nom. Obrigado, Pai amado, pela tua possibilidade, a oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui, Pai amado, para bendizer o teu santo nome. Obrigado, Pai amado, pela sua mão poderosa no meio de nós. Seja louvado e glorificado, Papai, nesta manhã. Eterno Pai, obrigado pela força que nos foi dado. Éternel Dieu, merci pour la force que tu nous as donnée. Muito obrigado pela sua mão poderosa nas nossas vidas. Merci beaucoup pour ta main puissante dans nos vies. E muito obrigado pela proteção de todos aqueles que estão conectados neste momento. Et merci beaucoup pour la protection de ceux qui nous accompagnent en ce moment. Entregamos o culto desta manhã nas suas mãos. Nous entregons le culte de ce matin entre saintes mains. Pedimos a manifestação do seu Espírito no nosso meio. Nous demandons la manifestation de ton esprit au milieu de nous. E repreendemos Nous chassons tudo que não te agrada durante o culto.
tout ce qui ne te plaît pas durant ce culte. Seja na vida das pessoas que estão aqui conosco, Que ce soit dans la vie de ceux qui sont avec nous e ici. seja com aqueles que estão nos acompanhando live. Et também aussi dans la vie de ceux qui nous accompagnent en live. Permita que a sua palavra para entrar nos nossos corações. Permets que ta parole entre dans nos cœurs. Eu me rendo também a ti. Je me rends à toi. Usa-me na forma que você preparaste. Utilise-moi de la manière dont tu as préparé. Para a bênção do seu povo. Pour la bénédiction de ton peuple. Amém. Amen. Pegamos as nossas Bíblias. Nous allons prendre nos Bibles. Estamos no livro de Mateus capítulo 9. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 9. No seu versículo 27 até verso 30. Dans ses versets 27 jusqu'à 30. Mateus, Matthieu, capítulo 9, chapitre 9, verso 27 a 30. Versets 27 jusqu'à 30. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 9, dans ces versets 27 jusqu'à 30. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Lorsque Jésus partit de là, deux aveugles le suivirent en criant, « Fils de David, aie pitié de nous. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Il leur dit, « Croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire ce que vous me demandez ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur boucha les yeux en disant, « Qu'il soit fait selon votre foi. » 30. Et aussitôt leurs yeux s'ouvrirent. Jésus ajouta d'un ton sonore, attention, veillez à ce que personne n'apprenne que ce qui vous est arrivé. Parole de Dieu. Amen. Segunda de Coríntios capítulo 10, verso 4 a 6. Deuxième de Corinthiens chapitre 10, verset 4 jusqu'à 6. Segundas de Coríntios, capítulo 10, verso 4 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruímos ideias falsas. E também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando você provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Deuxième de Corinthiens, chapitre 10, verset 4 jusqu'à 6. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la puissance de Dieu. Et nous faisons prisonnières toute pensée pour les mener à obéir au Christ. 6. Aussi sommes-nous prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Parole de Dieu. Amém. Amém. Ao sair daquele lugar, houve dois cegos que foram atrás de Jesus, gritando, Filho de Davi, tem piedade de nós. Quando Jesus ia entrar em casa, os dois cegos aproximaram-se dele. E Jesus perguntou, vocês acreditam que eu tenho poder para vos fazer isso? Responderam eles, sim. Senhor, acreditamos. Aleluia. Amen. Amém. Esta pergunta também Cette question aussi, está a ser feita acerca da tua vida. elle est aussi faite concernant ta vie. Aleluia. Amen. Amém. Ele perguntou, Il a demandé, acredita est-ce que vous croyez que eu tenho poder para vos fazer isso?
que j'ai le pouvoir de faire ce que vous me demandez. Aleluia. Amen. Você que está nos acompanhando, Toi qui nous accompagnes, será que você acredita que Jesus Cristo est-ce que tu crois que Jésus-Christ tem poder a le pouvoir de responder às suas preocupações? de répondre à tes préoccupations? Amém. Amém? Amém. Estão te fazendo a pergunta: On te fait une question. será que você acredita que o Cristo tem o poder de tratar os teus problemas? Amém. Est-ce que tu crois que Christ a le pouvoir de traiter tes problèmes? Aleluia. Amen. E hoje queremos falar, Et aujourd'hui, nous allons parler, trouxemos sujeito nous avons amené un sujet muito popular très populaire que se prega em todo sítio, et ça se prêche en tout lieu. mas nos acompanha Mais accompagne-nous, os versículos que nós demos. les versets que nous avons donnés, Talvez também conheça esses versículos. peut-être tu connais déjà ces versets. Aleluia. Amen. Mas pedimos a você para estar atento Mais nous te demandons que tu prêtes attention e não esquece, nós estamos no mês de julho. et n'oublie pas que nous sommes dans le mois de juillet. O número 7 Le numéro 7 tem muito significado nas nossas vidas. a beaucoup de significations dans nos vies. Então nos acompanha. Accompagne-nous. Aleluia. Amen. Estamos no número 7. Nous sommes dans le numéro 7. Aleluia. Tratar o número 7. Nous sommes en train de traiter le numéro 7. Presta bem atenção. Et prête bien attention. Deus quer fazer algo no mês de julho. Dieu veut faire une chose dans le... Amen. Nesse mês de julho, Dans ce mois de juillet, Ele está te fazendo a pergunta: il te demande, será que você acredita est-ce que tu crois que eu tenho poder de mudar o mês de julho que j'ai le pouvoir de changer le mois de juillet para ser diferente do mês de junho? à être différent au mois de juin? Eu pensava que você vai responder amém. J'ai pensé que tu devrais dire Amen. E esse mês não é o mês de você ficar distraído. Et ce mois, ce n'est pas le mois que tu dois être distrait. Não fica maianga, Ne sois pas distrait. mas seja sambizanga. Et il faut être sambizanga. Aleluia. Amen. Você sabe o que significa maianga? Et tu sais ce que ça signifie Mayanga? Distraído assim. Distrait, la distraction. Aleluia. Amen. Então não fica maianga. Ne sois pas Mayanga. Seja sambizanga. Sois sambizanga. Diga comigo amém. Amen. Ou mais uma vez amém. Amen. Deus está conosco. Dieu est avec nous. Ele permitiu Il a permis para nós pour nous estar mais uma vez d'être une fois de plus de pé debout para transmitir a palavra do Senhor. pour transmettre la parole de Dieu. Aleluia. Amen. Os que estão nos acompanhando no outro aparelho, Ceux qui nous accompagnent de l'autre côté de l'appareil, pode ir no nosso perfil, tu peux aller dans notre profil entra e vai nos acompanhar. et entre là et tu vas nous accompagner. Enquanto que estamos a restabelecer outro aparelho. Au moment où nous rétablissons l'autre appareil, Aleluia. Amen. A Bíblia diz, La Bible dit, no livro de Coríntios, dans le livre de Corinthiens, 2 de Coríntios, deuxième de Corinthiens, outra versão português. Segundas de Coríntios, capítulo 10, verso 4 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Porque as armas da nossa malícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Para a destruição das fortalezas. Amém? Amen. Repite. Porque as armas da nossa malícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o entendimento ou contra o conhecimento de Deus, e levantando a cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Palavra do Senhor. Amém. Presta bem atenção. Prête attention.
Segunda de Coríntios, Deuxième de Corinthiens, capítulo 10, chapitre 10, versículo 4 a 6. verset 4 jusqu'à 6. Abra sua Bíblia Ouvre ta Bible e presta bem atenção. et prête attention. Ouça o que a Bíblia diz. Écoute ce que la Bible dit. As armas que utilizamos no combate, Les armes avec lesquelles nous combattons, esse versículo é para os cristãos. ce verset est pour le chrétien. Amém. Amém? Amen. Não é para todo mundo. Ce n'est pas pour n'importe qui. A Bíblia diz o seguinte: La Bible dit ceci. as armas que utilizamos, Les armes avec lesquelles nous combattons, as armas que utilizamos les armes que nous utilisons no combate dans le combat não são apenas humanas, ne sont pas simplement humaines, porque a sua força vem de Deus parce qu'elle tient sa puissance des dieux e deita por terra, et les rend capables et renverse todas as fortalezas. toute forteresse. Aleluia! Amen. Todas as fortalezas. Toute forteresse. Deitamos abaixo Nous renversons as ideias erradas. les faux raisonnements. Está nos acompanhando? Amen. E toda a espécie de arrogância Et tout ce qui se dresse prétentieusement, que se levanta contra o conhecimento de Deus. qui se lève contre la connaissance de Dieu. Aleluia! Amen. E fazemos com que Et nous faisons o pensamento humano que toute pensée humaine obedeça a Cristo. obéit à Dieu. Amém? Amen. As armas Les armes que nós utilizamos no combate, que nous utilisons dans le combat, nós, os cristãos, nous chrétiens, amém? Amen. E a Bíblia diz, Et la Bible dit, não são apenas humanas. ne sont pas simplement humaines. Aleluia! Amen. Mas e essas armas? Mais ces armes, A força dessas armas leur force vem de Deus. vient de Dieu. Por quê? Pourquoi? Para que nós deitamos, Pour que nous renversions ou para que nós quebramos, ou que nous brisons ou para que nós demolimos ou que nous démolions todas as fortalezas. toute forteresse. Aleluia! Amen. Presta bem atenção. Prête attention. Estamos no Mateus 9, Nous sommes dans Matthieu 9, versículo 27 a 30. verset 27 jusqu'à 30. Estamos a tratar esses dois Nous versículos sommes en train de traiter les deux versets de uma vez. dans une seule fois. Aleluia! Amen. Aleluia! Amen. Amém? Amen. Estamos a tratar Nous sommes en train de traiter esses dois versículos. ces deux versets. Amém? Amen. E a Bíblia diz o seguinte: Et la Bible dit ceci. Jesus Cristo Jésus-Christ estava a entrar était en train d'entrer numa casa, dans une maison. aparece dois cegos. Il est apparu deux aveugles. Aleluia! Amen. Aparece dois cegos, Il est apparu deux aveugles. gritaram. Ils ont crié. Estamos no Mateus 9, 27. Nous sommes dans Matthieu chapitre 9 verset Olha 27. aquela parte que eles estavam a gritar. Mateus capítulo 9, verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. Amen. Partindo Jesus dali, seguiram dois cegos chamando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, Eles falaram o quê? tenha compaixão de nós, Tenha compaixão de nós. Amen. filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. Os cegos se aproximaram. Les aveugles se sont approchés. Na forma também você se aproximaste hoje. De la même manière que tu t'es approché aujourd'hui Nos acompanhar. à nous accompagner. Na forma que você se aproxima na oração. De la manière dont tu t'approches dans la prière. Na forma que você se aproxima perante o Cristo. De la manière dont tu t'approches devant Christ. É uma atitude muito positiva. Ça, c'est une attitude positive. Aleluia. Amen. Porque a Bíblia diz: Parce que la Bible dit, Venha a mim, venez à moi, vocês que têm problemas. vous tous qui ont des problèmes. Vos darei o descanso. Je vous donnerai le repos. É por isso nós se aproximamos a Ele. Voilà pourquoi nous nous approchons à lui. Aleluia. Amen. É uma atitude muito positiva. Ça, c'est une attitude positive. Mas a nossa questão é a seguinte. Mais notre question est la suivante. Aleluia. Amen.
A nossa questão é o seguinte. Notre question est la suivante. E tocou. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse: crede vós que eu possa fazer isto? Aleluia. Amen. A nossa questão Notre question, é o que nós acabamos de ouvir. c'est ce que nous venons à peine terminer d'écouter. Eles gritaram: Ils ont crié, tenha piedade de nós. ayez pitié de nous, Tenha misericórdia de nós. ayez pitié de nous. Aleluia. Amen. Esse grito Ces cris só sai seulement sortent quando a pessoa está a passar mal. lorsqu'une personne est en train de traverser un moment Quando difficile. a pessoa está a necessitar. Lorsqu'une personne est en train de nécessiter. Aleluia. Amen. Amém. Amen. É ali que sai C'est là que sort e esse grito. ces cris. Amém. Amen. Amém, povo de Deus. Amen. Eles gritaram: Ils ont crié, tenha misericórdia de nós, aie pitié de nous, filho de David. fils de David. Talvez também nós, Peut-être aussi nous, o nosso grito é o mesmo. nos cris est le même. Isto não tem problema. Ça, ce n'est pas un problème. Mas a preocupação Mais la préoccupation, é esta. c'est celle-ci. Tocou então os olhos dele. Não é teu cor. Acompanha a pregação e acompanha as explicações que estou a falar. A nossa preocupação é esta. Croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire ce que vous me demandez? E o Cristo fez a pergunta. Christ a fait une question. Será que vocês acreditam Est-ce que vous croyez? que eu tenho poder de fazer o que vocês estão a me pedir? J'ai le pouvoir de faire ce que vous me demandez. Aleluia. Amen. Nós todos se aproximamos a Deus. Nous tous nous approchons à Dieu. Nós todos precisamos algo na parte de Jesus Cristo. Nous tous, nous avons besoin d'une chose de la part de Mas Jésus-Christ. será que quando nós se aproximamos a Ele, Mais est-ce que lorsque nous nous approchons à lui, preparamos os nossos pensamentos? est-ce que nous préparons bien nos pensées? Todo mundo quer receber algo na parte de Jesus Cristo. Tout le monde cherchant à gagner une chose de la part de Jésus-Christ. Mas existe uma pergunta. Mais il existe une question. Será que o que está saindo na sua boca Est-ce que ce qui sort dans ta bouche, perante o Jesus Cristo, devant Jésus-Christ, o teu interior também acredita? ton intérieur croit? Aleluia. Amen. Cristo fez bem a pergunta. Christ a bien fait la question. Repete de novo a pergunta. Croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire ce que vous me demandez? Será que vocês acreditam que eu tenho poder Est-ce que vous croyez que j'ai le pouvoir de responder às vossas preocupações? de répondre à votre préoccupation? Eles eram cegos. Ils étaient aveugles. Tinha problema da visão. Ils avaient le problème de la vision. Eles ouviram falar Ils ont écouté que o Jesus Cristo que Jésus-Christ está naquela área. est dans ces lieux-là. Porque eles não viram Cristo, Parce qu'ils n'ont pas vu Christ. mas ouviram falar de Cristo. Mais ils ont écouté dizer de Christ. Você também está ouvindo a palavra de Deus. Toi aussi, tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Tem uma situação que está te perturbar. Il y a une situation qui te perturbe. Tem uma deficiência na sua vida. Il y a une déficience dans ta vie. A palavra de Deus chegou nos teus ouvidos. Et la parole de Dieu est entrée dans tes oreilles. E começaste a gritar. Et tu as commencé à crier. Ficaste com zelo de ouvir a palavra. Tu as eu la volonté d'écouter la parole. Ficaste com a preocupação de ouvir a palavra. Tu es arrivé à la préoccupation d'écouter la parole. Aleluia. Amen. Mas a Bíblia diz: Mais la Bible dit, as armas que nós utilizamos no combate les armes que nous utilisons dans le combat não são as armas carnais, ne sont pas simplement les armes humaines, mas são as armas mais ce sont les armes que nos leva a deixar cair qui nous lèvent à laisser tomber todas as fortalezas. toute forteresse. Aleluia. Amen. Nesta manhã, Et ce matin, trouxemos como sujeito nous avons amené comme sujet quebrar as fortalezas. Quebrar as fortalezas. Briser les fortalezas. Quebrar as fortalezas. briser les forteresses. Quais são as fortalezas que nós estamos aqui a falar? Quelles sont les forteresses que nous sommes en train de As parler? fortalezas, Les forteresses, a fortaleza
La forteresse é uma barreira, est une barrière. aleluia, Amen. que te protege Qui te protège contra as flechas contre les flèches do outro lado. de l'autre côté. A La fortaleza forteresse, é como se fosse escudo, c'est comme si c'était une muraille. é uma muralha C'était une muraille que te protege qui te protège contra todas as realidades contre toute que réalité está vindo do outro lado. qui vient de l'autre côté. Aleluia. Amen. E agora, no 2 Coríntios, Et dans le 2e de no Corinthiens, seu capítulo 10, 4 a 6, dans son chapitre 10, verset 4 et 6, presta bem atenção. prête attention. Temos combate, Nous avons des combats. mas nesse combate Mais dans ces combats, precisamos de usar as armas. nous avons besoin d'utiliser les armes. Essas armas que nós temos Et les armes que nous avons têm como objetivo a comme objectif de quebrar todas as fortalezas de détruire toute forteresse que impede qui empêche o conhecimento da palavra de Deus la connaissance de la parole de Dieu para entrar no teu caboche. afin d'entrer dans ta caboche. Aleluia. Amen. Podemos precisar Nous pouvons préciser de receber algo da parte do Cristo, de recevoir quelque chose de la part de Christ. mas existe escudo, Mais il existe une muraille. existe uma Il fortaleza existe une forteresse que te impede qui t'empêche para você desfrutar pour que tu défruites o que você precisa ce que tu précises na parte do Cristo. de la part du Seigneur. É por isso a Bíblia diz o seguinte. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Aleluia. Amém. As armas que utilizamos no combate Les armes que nous utilisons dans le não são combat apenas ne humanas. sont pas simplement humaines. Aleluia. Amen. Mas, Mais, aleluia, amen, são as armas ce sont les armes também espirituais. qui sont aussi spirituelles. Porque quando a Bíblia não são as armas, essas armas não são apenas humanas, Mais lorsque la Bible dit que ces armes ne sont pas simplement humaines, nós estamos a ver as armas que as pessoas usam na guerra, là nous voyons les armes que les gens utilisent à la guerre, nos combates. dans les combats. Mas existem também outras armas. Mais il existe aussi d'autres armes. São as armas que se encontram nos nossos pensamentos. Ce sont les armes qui se rencontrent dans nos pensées. Aleluia. Amen. Aleluia, povo de Deus. Amen. E a Bíblia diz o seguinte: Et la Bible dit as ceci. armas que nós recebemos da parte de Deus Les armes que nous recevons de la part de Dieu têm como objetivo a comme objectif para nós quebrar pour briser todas as fortalezas toute forteresse e deitamos abaixo et nous renversons as ideias erradas, les raisonnements, les fausses raisonnements, os falsos ou os maus pensamentos. les faux ou mal pensées, Aleluia. Amém. Les mauvais pensées. les mauvaises pensées. Aleluia. Amém. Aleluia, povo de Deus. Amen. Presta bem atenção. Prête bien attention. Eles gritaram: Ils ont crié, tenha misericórdia de nós. aie pitié de nous. Numa outra linguagem, Dans une autre Jesus langue, Cristo, Jésus-Christ, nós somos cegos. nous sommes aveugles. Nos ajuda. Aide-nous. Queremos ver, Nous voulons voir, como todo mundo também costuma ver. comme tout le monde voit. Aleluia. Amen. Sabate partilha o vídeo no Mongolê. Aleluia, povo de Deus. Amen. Aleluia, povo de Deus. Amen. Eles eram cegos. Ils étaient aveugles. Não viram Cristo, Ils n'ont pas vu Christ, mas ouvi mais ils ont écouté falar do Cristo. parler de Christ Estava a entrar numa casa. et il entrait dans une maison. Eles gritaram. Ils ont crié. Aleluia. Amen. Eles gritaram: Ils ont crié. Jesus Cristo, Jésus-Christ, tenha misericórdia de nós. aie pitié de nous. Você também está gritando neste momento. Toi aussi, tu es en train de crier ce Está a matin. atravessar numa situação Tu es en train de traverser une que você situation precisa de ajuda do Cristo. et tu as besoin de l'aide de Christ. Mas vou fazer a mesma pergunta que o Cristo fez. Et je vais faire la même question que Christ a fait. Aleluia. Amen. Será que você acredita Est-ce que tu crois que o Jesus Cristo que Jésus-Christ tem poder a le pouvoir de te libertar? de te libérer? Amen. Amém. Amen. Papa, Papa, Cristo Christ fez essa a pergunta. fait cette question. Estão me chamar. On m'appelle. Mas vocês estão a acreditar que eu tenho poder mesmo de vos dar a cura?
Est-ce que vous croyez que j'ai le pouvoir de vous donner la guérison? Muito de nós, Beaucoup entre nous, incomodamos Cristo nous dérangeons Christ sem acreditar que Ele tem poder de mudar as nossas vidas. sans croire qu'il a le pouvoir de changer nos vies. É por isso, se aproximamos nele, Voilà pourquoi nous nous donnons à lui, doente, malade, voltamos também doente. et nous rentrons malades. E o problema se encontra onde? Où est le problème? É a fortaleza que se encontra nos teus pensamentos. C'est la forteresse qui se rencontre dans tes pensées. Aquela muralha, Cette muraille, a incredulidade, l'incrédulité, as dúvidas que você tem. les doutes que tu as, Isto que está a fazer que ce qui fait que a sua cura para demorar. ta guérison prenne beaucoup de temps. Cristo está te fazendo a pergunta nesta manhã. Christ te fait une question ce matin. Porque a Bíblia diz aqui no livro do Hebreu, Parce que la Bible dit ceci dans le livre des Hébreux, todos aqueles que se aproximam a Ele tous ceux-là qui se rapprochent à lui têm que acreditar que Ele existe. doivent croire qu'il existe. Aleluia. Amen. E a Bíblia diz, Et la Bible dit, quem não tem fé celui qui n'a pas la foi não agrada a Deus. ne plaît pas Dieu. Numa outra forma, Dans une autre manière, quem não tem fé celui qui n'a pas la foi, não acredita na existência de Deus. il ne croit pas à l'existence des dieux. E quando você não acredita que Deus existe, Et lorsque tu ne crois pas que Dieu existe, não pode esperar nada de bom na parte dele. tu ne peux pas espérer rien de bon de sa part. Aleluia, povo de Deus. Amen. Nós precisamos de quebrar Nous avons besoin de briser todos os pensamentos errados, toute faute raisonnement, todos os pensamentos negativos. toute pensée négative. Aleluia. Amen. E o problema que nos faz sofrer Le problème qui nous fait souffrir não está fora de nós. n'est pas hors de nous. O teu inimigo Ton ennemi não está fora de ti. n'est pas hors de toi. Ele está dentro de ti. Il est dans toi. O primeiro inimigo da sua Le vida premier ennemi de ta vie chama-se os pensamentos negativos. s'appelle les pensées négatives. Aleluia. Amen. O primeiro inimigo da sua Le vida premier ennemi de ta vie, não é o teu tio, ce n'est pas ton oncle, não é o teu pai, ce n'est pas ton père, não é o teu pastor, ce n'est pas ton pasteur, não é o teu ce n'est presidente. pas ton président. Mas o primeiro inimigo da sua vida Mais le premier ennemi de ta vie chama-se os pensamentos negativos sont appelés les pensées négatives ou as ideias erradas. ou les faux raisonnements. Aleluia. Amen. O que dificulta Jesus Cristo Ce qui a difficulté Jésus-Christ para não se manifestar na sua vida à ne pas se manifester dans ta vie, são as ideias erradas que você tem na sua mente. ce sont les fausses idées qui sont dans tes pensées. Aleluia. Amen. Jesus Cristo Jésus-Christ, não é limitado pela sua nacionalidade. il n'est pas limité par ta nationalité. Não tem nada que pode limitar Deus. Il n'y a rien qui peut limiter Dieu. A sua diploma Ton diplôme não pode limitar Deus para não operar na sua ne vida. peut pas limiter Dieu à ne pas opérer dans A ta vie. sua altura Ta taille não pode limitar Deus para não operar na sua ne vida. peut pas limiter Dieu à opérer dans ta A vie. família que você saíste La famille où tu es sorti não pode limitar Deus para não operar na sua ne vida. peut pas limiter Dieu à ne pas opérer O dans ta cor vie. que você tem na pele La couleur que tu as não pode limitar Deus para não operar na sua ne peut vida. pas limiter Dieu à opérer dans ta A vie. sua Ta nacionalidade nationalité não pode limitar Deus para não operar na sua ne peut vida. pas limiter Dieu à opérer dans ta O vie. teu background Ton background não pode limitar Deus para não operar na sua ne vida. peut pas limiter Dieu à opérer dans ta O que vie. limita Deus, Ce qui limite Dieu, aleluia, Amen. o que limita Deus Ce qui limite Dieu para não operar na sua pour vida ne pas opérer dans ta vie, são os teus pensamentos. ce sont tes pensées. É por isso Deus falou o seguinte. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Cristo falou o seguinte. Christ a dit ceci. Pega versículo 30. Mateus 9:30. Presta bem atenção. Prête attention. Mateus capítulo 9, verso 30. Diz assim a palavra do Senhor. Amen. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os dizendo. Sobe 29. Tocou então os olhos dele, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Seja-vos feito segundo a fé do Cristo. Não.
Aleluia. Amen. Eu quero para você nos acompanhar muito bem. J'aimerais que tu m'accompagnes très bien. Acompanha muito bem. Accompagne très bien. Eles estavam a necessitar. Ils avaient besoin. Mas nos pensamentos deles, Mais dans leur pensée, eles já imaginavam ils imaginaient déjà a cura deles. leur guérison. O que te complica Ce qui te complique, não é a sua ce nacionalidade. n'est pas ta nationalité. Como alguém me fez a pergunta, Comme une personne m'a fait une question. pastor, Pasteur, como é que os brancos têm boa vida? comment est-ce que les blancs ont une bonne vie? Nós, os negros, Et nous, nègres, temos a dificuldade em várias formas. nous avons des difficultés de variées formes. Aleluia. Amém. Não é todos negros. Ce ne sont pas tous nègres. Não é todos negros. Ce ne sont pas tous. Aleluia. Amen. Eu tenho boa vida em Cristo. Moi, j'ai une bonne vie en Amen. Christ. Aleluia. Amen. O meu cor, Ma couleur, a minha nacionalidade, ma nationalité não tem nada a ver com Deus. n'a rien à voir avec Dieu. Aleluia. Amen. Primeiro, Premièrement, foi Deus que criou os preto, branco, amarelo, vermelho, castanho. c'est Dieu qui a créé les blancs, les rouges, les noirs, le vert et le café. E o Deus não é injusto. Et Dieu n'est pas injuste. Entendeste? Tu as compris? O que nos complica, Ce qui nous complique, o que a Bíblia está nos falando, a 2 de Coríntios, c'est ce que la Bible nous parle dans 2e de 10, Corinthiens, 4 a 6. chapitre 10, verset 4 à As 6. ideias erradas. Les faux raisonnements. Você pode jejuar, Tu peux jeûner, pode ir de retiro, tu peux faire de pode l'oreille, meditar a palavra de tu peux Deus méditer la parole de Dieu. durante 45 dias. Durant 45 jours. Mas se na tua mente Mais si dans ta tête, dans tes pensées, encontra-se as ideias erradas nous rencontrons là-bas les faux raisonnements acerca da sua própria vida, concernant ta propre vie, a palavra que estás ouvindo esta manhã, la parole que tu écoutes ce a matin, Bíblia que você costuma meditar todos os dias, la Bible que tu as l'habitude de méditer chaque jour, nunca vai impactar a sua vida. jamais ça ne pourra impacter ta vie. Aleluia. Amen. Nunca vai impactar a sua vida. Jamais ça ne pourra impacter ta vie. Aleluia. Amen. Porque o homem Parce que l'homme só vai viver vivra o que ele pensa. ce qu'il est en train de penser. O Amen. que você nunca pensaste Ce que tu n'as jamais pensé, nunca vai acontecer na sua vida. jamais ne pourra s'accomplir dans ta O vie. que você nunca imaginaste Ce que tu n'as jamais imaginé, nunca vai viver aquilo. jamais tu ne vivras cela. Aleluia. Amen. Mesmo Deus, Même Dieu, quando estava para abençoar o Abraão, lorsqu'il devait bénir Abraham, quando Abraão estava para se separar com seu sobrinho Lot, lorsqu'Abraham devait se séparer avec son neveu Lot, Deus falou o seguinte ao Abraão: Dieu lui a dit ceci: olha, regarde, o que você está a ver? qu'est-ce que tu vois? Aleluia. Amen. Papa, o que você não imaginaste, Papa, ce que tu n'imaginais pas, não pode sonhar que vai viver aquilo. ne rêve pas que tu vas vivre cela. É por isso a Bíblia diz: Voilà pourquoi la Bible dit, devemos deitar, devemos quebrar nous devons renverser et briser todas as ideias erradas. toute idée qui a d'erreur ou fausses idées. Aleluia. Amen. Quando você pensa mal acerca da sua própria vida, Lorsque tu penses mal concernant ta propre vie, todo tipo das orações feitas pelo teu pastor tout type de prière faite par ton pasteur não vai ter impacto na sua vida. n'aura pas d'impact dans ta Porque vie. existe uma fortaleza. Parce qu'il existe une barrière. Essa fortaleza Et cette forteresse chama-se os pensamentos negativos, est appelée pensée négative. as ideias erradas. Les faux raisonnements Está impedindo est en train d'empêcher a palavra de la Deus, parole de Dieu, as declarações, les déclarations, para penetrar no seu espírito. afin de pénétrer dans ton esprit. É por isso a Bíblia diz o seguinte: Voilà pourquoi la Bible dit ceci. e toda espécie de arrogância Et toute sorte d'arrogance que se levanta contra o conhecimento de Deus. qui se lève contre la connaissance de Dieu. Olha que a Bíblia diz. Écoute ce que la Bible E dit. fazemos com que Et nous faisons que o pensamento humano les pensées humaines obedeça obéissent a Cristo. à Christ. O que significa? Ceci signifie quoi? Os teus pensamentos Tes pensées
tem que acreditar na palavra de Deus. doivent croire à la parole de Dieu. Jesus Cristo Jésus-Christ, não está nos pedindo il ne nous demande pas para nós acreditar nos nossos pensamentos. afin de croire à nos pensées. Non, Ele não está pedindo il isso. ne demande pas cela. Aleluia. Amém. Muitos de nós, Beaucoup entre em nous, vez de acreditar na palavra de au Deus, lieu de croire à la parole de Dieu, nós estamos acreditando nos nossos pensamentos. nous croyons à nos pensées. É por isso, até hoje, Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, estamos a continuar a sofrer as dificuldades. nous continuons à vivre des difficultés. Nesta manhã, Ce matin, Cristo está te perguntando: Christ est en train de te demander, será que você acredita est-ce que tu crois que eu, Jesus que Cristo, moi, Jésus-Christ, tenho poder j'ai le pouvoir de te curar, de te guérir, de te tirar do coronavírus, de te tirer d'un coronavirus, de mudar a sua história nesse mês de julho? de changer ton histoire dans ce mois de juillet? Cristo está te fazendo a pergunta: Jésus-Christ te demande será ceci. que você sabe Est-ce que tu sais que o número 7 que le numéro 7 é o número de descanso? est le numéro du repos? Aleluia! Amen. Ele está te fazendo essa pergunta. Il te fait cette question. Será que você está a acreditar Est-ce que tu crois que o mês de julho que le mois de juillet vai ser diferente que o mês de junho? va être différent au mois de juin? Porque nós estamos no mês de Deus. Parce que nous sommes dans le mois de Dieu. O número 7 Le numéro 7, é o número da liberdade. c'est le numéro de la liberté. Aleluia! Amém. Será que você acredita? Est-ce que tu crois Ou o coronavírus que dominou teus pensamentos? au coronavirus a occupé tes pensées? Ou a crise que dominou teus pensamentos? Oh, la crise qui a dominé tes pensées? Aleluia! Amém. Será que você acredita? Est-ce que tu crois? Eu tenho a fé. Moi, j'ai la foi. Aleluia! Amém. Eu tenho a fé grande. Moi, j'ai une grande foi. Que o julho Que juillet é muito diferente com o mês de junho. est vraiment différent au mois de juin. O número Le 7, numéro 7, para mim, pour moi, tem muitos significados. a beaucoup de significations. E eu tenho a fé Et j'ai la que foi nesse mês de julho que dans ce mois de juillet, vou desfrutar je vais défruiter todo o significado do número 7. toute signification de numéro 7. Aleluia! Amen. Eu tenho a fé J'ai la foi que esse mês que ce mois é o mês de descanso. est le mois du repos. Aleluia! Amen. Segundo o livro do Hebreu, Selon le livre des Hébreux, capítulo 4, verso 9 a 10. chapitre 4, verset 9 à 10. Aleluia! Amen. É o mês de descanso. C'est le mois du repos. Será que você também acredita? Est-ce que toi aussi tu crois cela? Aleluia! Amen. Será que você também acredita? Est-ce que tu crois cela? Cristo perguntou: Christ a você demandé. está falando, filho de Davi, tenha piedade de Tu mim. es en train de crier, fils de David, aie pitié de moi. Eu Cristo perguntou: Et Christ a mas demandé. será que vocês acreditam Est-ce que vous croyez que eu, Cristo, que moi, Christ, tenho poder j'ai le pouvoir de curar a vossa vida? de guérir vos vies? Muitos de nós gritamos, Beaucoup entre nous crions, mas não acreditamos. mais nous ne croyons pas. Aleluia! Amen. Para você ver, Pour que tu voies, tem que acreditar. tu dois croire. Você não pode ver primeiro Tu ne peux pas voir para premièrement acreditar depois. afin que tu crois après. Non. Nunca funcionou assim com Ça Deus. n'a jamais fonctionné avec moi comme ça. É por isso que Cristo falou o seguinte: Voilà pourquoi Christ a dit ceci. seja feita segundo a vossa fé. Que ça soit fait selon votre foi. Ou numa outra versão, Or, dans une autre version, viva o que você próprio já imaginaste. vis ce que toi-même tu as imaginé. Oui. Aleluia! Amen. Viva Vis o que você próprio já imaginaste. ce que toi-même tu as imaginé. Aleluia! Amen. O Deus Dieu não pode fazer ne peut o jamais que faire você não está a ce acreditar. que toi tu ne crois pas. Aleluia! Amen. Ele só faz Il ne fait que o que você próprio já preparaste na sua mente. ce que toi-même tu as déjà pensé dans tes pensées. Começa a quebrar as ideias erradas. Commence à briser les fausses idées. As ideias erradas Les fausses idées impedem a palavra de Deus para se manifestar na sua vida. empêchent la parole de Dieu à se manifester dans ta vie. Aleluia! Amen. A cura existe. La guérison existe. A restauração existe. La restauration existe également. Amém. Amen. Mas quando você está à procura da restauração, Mais lorsque tu cherches la restauration, tem que renovar primeiro a tua mente. premièrement, tu dois rénover
tes pensées. Criar já a sua própria restauração. Tu dois créer en toi ta propre restauration. E quando você vai se aproximar a Ele, Et lorsque tu vas t'approcher à lui, você vai ver como é que as coisas vão decorrer com toda a facilidade. et tu verras comment est-ce que les choses se dérouleront avec facilité. Aleluia. Amen. Deus não cria, Dieu ne crée pas. Ele já criou. Il a déjà créé. Amém? Amen. Entendeste? Amen. Deus já criou. Dieu a déjà créé. Ele já criou tudo. Il a déjà créé tout. Tudo já foi criado. Tout a déjà été créé. Por Ele, Pour lui para Ele. et par lui. Aleluia. Amen. Tudo que o homem precisa. Tout ce que l'homme précise. É por isso no livro de Mateus, Voilà pourquoi le livre de Matthieu, ele falou o seguinte: il dit ceci. venha, Venez, vocês que têm problemas. vous tous qui avez des problèmes. Hoje em dia, Aujourd'hui en question, às vezes eu fico triste. et deux fois je suis triste. Estou acompanhando muitos servos de Deus. J'accompagne beaucoup de serviteurs de Dieu. Não sei se é o coronavírus que está a fazer isso, também não estou a entender. Je ne sais pas si c'est la coronavirus qui fait cela, je ne comprends pas aussi. Estão a tentar tortar a palavra de Deus. Ils sont en train de tenter de torter. Estão La parole de Dieu. estão a atacar os pastores que falam dos milagres. Ils attaquent les pasteurs qui parlent du miracle. E muitos cristãos também que não têm conhecimento, colocam assim dentro no Facebook, gostei, gostei, gostei. Et beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la connaissance, ils mettent même dans le Facebook, j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai aimé. Gostaste do quê? Tu as aimé quoi? Desde o Gênesis Dès le livre de Genèse até Apocalipse. jusqu'à Apocalypse. É milagre, mais milagre, menos nada. C'est le miracle, plus miracle, rien de moins. Aleluia. Amen. Você já viu um homem, veio diretamente já mais velhos? Est-ce que tu as déjà vu une personne tomber du ciel déjà vieux? Amém. Amen. Como é que o Adão veio? Comment est-ce qu'Adam est venu? Era bebê? Il était bébé? Não veio diretamente os mais velhos? Il n'est pas venu directement vieux? Nós estamos no livro do Gênesis. Nous ne sommes pas dans le livre de Genèse? Aquilo chama-se o quê? Cela nous appelons quoi? Não é milagre. Ce n'est pas le miracle? Aleluia. Amen. O que você precisa Qu'est-ce que tu as besoin na sua vida? dans ta vie? Cuidado, Attention, não acompanha os pregadores do Lucifer. n'accompagne pas les prédicateurs de Satan. Aleluia. Amen. Quando Cristo nos chama, Lorsque Christ nous appelle, nos fala que venha. il nous dit venez, Vocês que têm problemas, vous qui avez des problèmes. quando o teu problema vai ser resolvido, Lorsque ton problème sera résolu, o que você vai falar? milagre, qu'est-ce que tu diras? Não houve milagre? Il y a eu milagre. Mas hoje temos pessoas, Mais aujourd'hui, nous avons des gens, por causa do coronavírus, à cause de coronavirus, perderam o controle da Bíblia ils ont perdu le contrôle de e la estão vie. a tentar e a rastejar os cristãos ignorantes da palavra Et de ils Deus. sont en train d'arracher les chrétiens ignorants à la parole de Dieu. E muita gente está a aplaudir Et beaucoup de gens applaudissent porque não conhece a parce palavra. qu'ils ne connaissent pas la parole. As pessoas seguiam Cristo por quê? Les personnes ont suivi Christ. Pourquoi? Aleluia. Amen. O primeiro milagre Le premier miracle, é a transformação dos teus pensamentos. c'est la transformation de tes pensées. A palavra de Deus La parole de Dieu começa a renovar a mente das pessoas. commence à remover les pensées des hommes. Renouveler. Renouveler les pensées des hommes. Aquilo é milagre. Ça, c'est le miracle. Ele chamou, venha vocês que têm problemas. Il a dit, venez tous qui avaient des problèmes. Para receber o quê? Pour recevoir quoi? Para receber o quê? Pour recevoir quoi? Você que estava doente, Toi qui étais malade. numa oração, Dans une prière, numa pregação, dans une a prédication, doença saiu. la maladie est sortie. Não vai descansar? Et tu ne vas pas te Aqui reposer. não é repouso. Et on repose. Estamos no mês estamos no sétimo mês do ano. Nous sommes dans le 7e mois de l'an 2020. Você precisa do repouso. Tu as besoin de te reposer. Em Cristo encontramos descanso. En Christ, nous rencontrons le repos. Você era bêbado. Tu étais ivrogne. Bebia toda hora. Tu buvais tout le temps. Quando recebeste a palavra, Lorsque tu as reçu la parole, deixaste de beber. tu as laissé de prendre la A bière. doença que estava nos teus fígados desapareceu. Et la maladie qui était dans tes estomacs est partie. Você era escravo da bebedeira. Tu étais esclave de la boisson. Depois de ouvir a palavra, Après avoir écouté la parole, tomaste a decisão
décision d'abandonner la Tu Kivu. as pris la décision d'abandonner cela. Akilo chama siki nawe descanso. Amen. Amen. Cela, tu appelles ça quoi? Ce n'est pas le repos? Vem da onde? Il est venu d'où? Não é do Senhor? Amen. Servo de Deus controla as suas palavras. Serviteur de Dieu, contrôle tes paroles. Deixa de complicar a igreja. Laisse de compliquer les églises. Aleluia. Amen. Se nós pegarmos a Bíblia, Si nous prenons la Bible, a Bíblia nos relata dos milagres desde o princípio até o fim. la Bible nous parle des miracles dès le O principe próprio jusqu'à Cristo la fin. falou o seguinte: Christ en question a dit ceci. ninguém vai acreditar em mim Personne ne va pas croire en moi sem ver os milagres. sans voir les miracles. E no livro de Atos, Et dans le livre de Actes 10:38, 10, verset 38, a Bíblia diz o la seguinte: Bible dit ceci. Deus ungiu Jesus Cristo Dieu a oint Jésus-Christ para fazer bem nas pessoas, pour faire du bien aux gens, para libertar pour libérer os que estavam presos ceux qui étaient esclaves na mão do Satanás. dans les mains de Satan. Quando você recebe a libertação, Lorsque tu reçois la libertation, como é que você chama aquilo? Não é milagre. comment est-ce que tu appelles cela? Ce n'est pas le miracle. Antes você era gatuno, Auparavant, tu étais voleur. hoje estás a pregar a palavra de Deus. Aujourd'hui, tu prêches la parole de Dieu. Não é milagre? Ça, ce n'est pas le miracle. Hein? É servo de Deus. Et serviteur de Dieu. Aleluia, povo de Deus. Amen. Estamos no sétimo mês. Nous sommes dans le 7e mois. Começa a remover Commence à todas as remover ideias erradas na sua mente. toute mauvaise pensée dans ta tête. Não é todos os milagres veio do diabo. Ce n'est pas tous les miracles qui viennent du diable. A primeira pessoa La première personne que fez um milagre qui a fait le miracle chama-se Deus. est appelé Dieu. Ele que criou o diabo. C'est lui qui a créé le diable. Deus. Dieu. Aleluia. Amen. Então, deixa de começar a pensar mal. Alors, laisse de penser mal. Aleluia. Amen. Deus fez algo na vida de uma pessoa. Dieu a fait quelque chose dans la vie d'une personne. Deus exaltou alguém. Dieu a élevé une A personne. tendência da igreja é falar porque não, aquilo veio do diabo. Aquilo chama-se as fortalezas. La tendance de l'église, c'est dire que non, ça c'est le diable. Mais parce que c'est une forteresse Que te impede para viver também a mesma coisa. qui t'empêche de vivre la même chose que É notre por vie. isso a inveja entrou nas nossas igrejas. Voilà pourquoi l'angoisse est entrée dans les églises. Nas igrejas as pessoas estão se envenenar Dans les églises, les personnes sont en train de s'empoisonner por causa das ideias erradas. à cause des faux raisonnements. Algo de bom que Deus permitiu Quelque chose de bon que Dieu a permis na vida da irmã, dans la vie de la sœur, na vida do irmão. dans la vie du frère. Você como pensa mal do ventre das suas mães, Toi, déjà, comme tu penses mal dès le ventre de ta mère, logo é criticar, automatiquement, tu critiques. logo é desconfiar. Automatiquement, tu penses mal. Enquanto que ninguém Au moment où personne, aqui neste mundo ici dans ce monde, tem termômetro a le de thermomètre medir de mesurer sobrenatural les surnaturels que vem da parte do Senhor. qui viennent de la part du Seigneur. Ninguém Amen. tem isso. Personne n'a cela. É por isso a Bíblia diz: Voilà pourquoi la Bible dit, não julga. ne jugez pas ou ne jugez point. Aleluia. Amen. Será que alguém está nos Est-ce acompanhando? qu'une personne nous accompagne? Aleluia. Amen. O teu sofrimento Ta souffrance não é permanente, n'est pas permanente. é temporário. Elle est temporaire. Aleluia. Amen. A tua doença Ta maladie, não é elle n'est permanente, pas permanente. é Elle temporário. est temporaire. Aleluia. Amen. Vai passar Ça va passer. como esse cego também. Comme ce siècle aussi. Como esses cegos, Comme ces aveugles aussi. eles eram cegos. Ils étaient aveugles. Aleluia. Amen. Mas esqueceram que um dia Mais ils ont oublié qu'un jour, eles eram cegos. ils étaient aveugles. Depois de lavarem a mente deles, Après avoir lavé leur mental, receberam a cura ils ont reçu la guérison na parte de Jesus Cristo. de la part de Jésus-Christ. Aleluia. Amen. Deus não está te pedir Dieu ne te demande pas de crer nos teus pensamentos, de croire à tes pensées, mas na sua palavra. mais à sa parole. Quando você acredita nos teus pensamentos, Lorsque tu crois à tes pensées, você vai se tornar soba da igreja. tu vas te transformer
Le chef coutumier. Le chef coutumier de l'église ou Vai de se ton tornar église. soba da família. Tu vas te transformer en chef coutumier de ta famille. Vai se tornar soba do bairro. Tu vas se transformer en chef coutumier du quartier. Porque os nossos pensamentos Parce que nos pensées é limitado. est limitée. Aleluia. Amen. Mas quando você acredita na palavra de Deus, Mais lorsque tu crois à la parole de Dieu, você vai ter uma visão ampla. tu auras une vision longue. Todas as palavras boas Toute bonne parole que saem na boca dos servos de Deus qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu vai estar bem-vinda na tua vida. sera le bienvenu dans ta vie. E a partir daquele Et à momento, partir de ce moment-là, e as coisas começam a acontecer numa forma